Bem-vindos a mais um ReinoCast, e hoje um ReinoCast muito especial, que nós estamos recebendo aqui a ilustre figura do pastor Ney. Tudo bem, pastorzão? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite, pelo privilégio de estar aqui com vocês. E também aqui nos estúdios do ReinoCast, Alex Blair. Como pronuncia seu sobrenome mesmo, Alex? Alex Blair. Blair. Você fala meio russo esse nome. É simples. Alex Blair. Blair. O Alex é também membro da Reino e um empreendedor aqui em Balneário Camboriú. Veio de Brasília para Balneário Camboriú recentemente. Também vai estar conosco aqui. E também ele, o cara mais conhecido da Reino Church. Não, que isso. Gustavo! Tudo bem, Gustavo? Salve, pessoal da Reino. Tudo bem, pastor? Graças a Deus. Tudo Muito feliz bem. com a oportunidade aqui. Eu que estou feliz. Que isso. Gente, bora então pro nosso bate-papo? Simbora. Começamos com o pastor Ney? Uau! Vamos nessa. Comigo. Pastor Ney, como que o senhor está vendo a igreja no Brasil hoje e qual é, no seu ponto de vista, o futuro da igreja? Rapaz, eu acho que a igreja é muito importante quando a gente olha a igreja de dois aspectos, né? Sim. Jesus, certa feita, ele reúne os discípulos dele e faz essa mesma pergunta. Ele diz, o que as pessoas dizem ao meu respeito? Então, acho que essa é uma pergunta boa para a gente fazer, né? O que as pessoas dizem a respeito da igreja? Uau, muito boa. O que as pessoas falam a respeito da igreja? E aqui nós poderíamos abrir um leque grande do que nós ouvimos o que as pessoas dizem. E os discípulos começaram a falar. Alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu é João Batista, outros dizem que você é um profeta. E Jesus faz uma pergunta muito pertinente. Ele diz, e vocês, o que dizem a meu respeito? Então, a primeira coisa é o que as pessoas dizem a respeito da igreja. A segunda situação é o que nós falamos a respeito da igreja, como vemos a igreja e a partir da onde vemos a igreja. Porque nós podemos ver a igreja a partir daquilo que nós fazemos como igreja ou podemos ver a igreja a partir de uma revelação, né? E Pedro, quando disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele disseste bem, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, né? Então, quando nós olhamos para a igreja, nós precisamos ter uma revelação da igreja a partir, não de uma revelação ou não de um entendimento da carne, mas uma revelação do Espírito. Esse é o primeiro ponto, né? E quando eu olho para a igreja, a partir desse óculos, que é o óculos do Espírito Santo, eu vejo que é a melhor coisa que existe sobre a face da terra. Uau! Igreja é a melhor instituição que existe. A igreja que tem a resposta para o mundo. A igreja é o que traz a solução para o homem. É a igreja. Jesus disse, eis que eu vos dou autoridade para expulsar demônios, os que causam todos os males. Eu vos dou autoridade e poder para curar enfermos, a consequência daqueles que estão causando os males. E eu dou autoridade para pregar o evangelho a toda criatura. A solução Para quem sofre. Que é a salvação. A igreja é a resposta para o mundo. Na verdade, é mais do que isso, é a solução para o perdido, né? Pro perdido. Porque já está condenado se Isso mesmo. não é alcançado pelo evangelho. Então, tudo aquilo que as pessoas falam da igreja é João Batista, é Elias, é o profeta, né? A igreja para arrecadar dinheiro. A igreja Que boa. Não, que boa colocação. Porque sempre que a gente vê as pessoas trabalhando dentro dessa perspectiva do natural, tecendo infinitas críticas contra a igreja, ao meu ver, pelo que eu entendi, o senhor entende que essas pessoas podem não estar vendo a partir de uma perspectiva revelada do que realmente é a igreja. E quando você olha para a igreja dentro dessa perspectiva revelada, você vê todo o que o coração de Deus pensou sobre a igreja, ou seja, aquilo que o coração de Deus anseia a partir da igreja, né? Que é a expulsão dos demônios, causadores dos males,
a cura da consequência desses males e realmente a salvação para o perdido. Incrível, pastor. Fiquei aqui até um pouco... Não esperava. Não esperava. Porque eu faço essa pergunta sempre. Ah, é? Né? E as pessoas sempre olham para o âmbito natural da coisa. O âmbito natural, claro. Mas, como o senhor mesmo disse, temos que ver esses dois aspectos. Com certeza. Nós falávamos aqui antes, né, que a ideia é cristocêntrica, né? Uhum. A igreja é Cristo. A igreja é cristocêntrica. Eu edificaria a minha igreja, né, sobre esta pedra, e essa pedra não é Pedro, né? Essa pedra é a afirmação de Pedro, né? Qual é a pedra? Essa pedra, tu és o Cristo. A igreja está edificada sobre esta afirmação, tu és o Cristo. Então, nós precisamos olhar para a igreja, né, a partir desse fundamento, que é Cristo Jesus. E ele vai se revelar por intermédio da igreja. Ele vai se revelar por intermédio do corpo de Cristo, né? Não da igreja instituição, não da igreja... E daí nós temos os dois aspectos também, a igreja CNPJ, a igreja instituição, a igreja organizada, né? Organizada em grupos, organizada em departamentos, organizada em CNPJ, e a igreja corpo de Cristo, a igreja organismo, né? E essa igreja organismo, ela não está limitada a doutrinas, a dogmas, ela está fundamentada sobre uma afirmação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A partir daí, pastor Ney, qual que é a resposta que o senhor dá para um casal de pastores? Eu recebi uma mensagem essa semana, então quero ouvir a sua visão sobre isso. Que pastoreiam duas igrejas pequenas, em duas localidades distintas, mais próximas, coisa de 60 quilômetros uma cidade da outra. Já estão aí há mais de 10 anos. E na mensagem que eu recebi da esposa do pastor, ela se mostrou cansada, demonstrou também que ele está cansado, que eles estão trabalhando há mais de uma década ali, e eles não veem crescimento, resposta, engajamento do povo, essa vida proposta por Jesus, que deve abundar nos filhos de Deus. E, diante do que eles aprenderam nos seminários, na relação com os seus pastores, diante de tudo isso, eles afirmam estar fazendo tudo certo. Mesmo assim, parece que a coisa não anda. Eles ainda passam por privações financeiras, a igreja enfrenta muitos desafios financeiros, o pastor tem que trabalhar para auxiliar e socorrer a igreja, ele trabalha fora. Dessa perspectiva revelada, o que se diz a um casal de pastores como esse? Eu começo na situação, eu acho que eu vou começar do fim. Nós temos que mudar a nossa percepção a respeito de sucesso, né? O que é sucesso? Cristo, 3 anos de ministério, ele tinha uma igreja que ele podia, né? Podia vir participando ali 12 pessoas. Dos 12, um traiu. Do que um traiu, né? 10 abandonaram ele. Resumindo, então, nós temos que olhar a partir do que é sucesso. E a gente, muitas vezes, olha para um ministério, entra no ministério trabalhando com essa ideia de sucesso e trabalhando com a ideia do resultado. Quando você tenta olhar para... Jesus disse certa feita o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando eu estou olhando para o resultado, quer dizer, eu estou trabalhando, estou construindo, fazendo e olhando para o resultado. Determinei um resultado. Quero um resultado. É isso que é pregado hoje no desenvolvimento pessoal, na forma, né, de habilidades empresariais, etc. Tem o seu valor, tem o seu ponto, tem a sua, né,
E não estou falando contra isso, não estou falando de você não fazer um projeto, de você não ter um alvo, de você não ter... Porque quando você não tem um alvo onde você acertar, se tornou alvo, né? Entenda que eu não estou falando contra isso. Mas nós precisamos mudar um pouco a nossa perspectiva quando nós falamos de ministério, né? O que nós fomos chamados para fazer é o que é mais importante do que o resultado que isso vai dar. Porque quem ganhou Billy Graham, quem sabe, não viu o resultado que hoje nós vemos a respeito disso. Mas se o chamado dele, o propósito de vida dele foi unicamente, exclusivamente para ganhar Billy Graham, ele cumpriu o seu propósito. Ele fez o que tinha que ser feito. Servo bom e fiel. E que frutificou muito. E que frutificou muito. E quem sabe... Né? Ele nem imagina, morreu sem saber do grande trabalho e da grande resposta que ele trouxe para o mundo. Morreu sem saber. Então, quando a gente tem esse entendimento que nós estamos fazendo o que Deus mandou nós fazermos, esquece o resultado. Porque senão você vai andar ansioso, você vai dizer que não deu certo, você vai dizer que não... Né, você vai olhar para o vizinho, você vai olhar para a igreja aqui, né? Quanto tempo você tem de igreja? Essa conversa entre os pastores. Eu tenho 3 anos. Pô, mas 3 anos você está com 4 igrejas? 3 anos você está com tantos mil membros? Eu estou há 10 anos, eu estou há 20 anos. Por quê? Porque a gente está olhando para os resultados. Andamos ansiosos por causa disso. E isso traz um peso sobre nós que não precisamos carregar. Daí nós vamos trabalhar, por exemplo, estou no ministério, eu preciso trabalhar. Posso usar uma expressão que você usou? Acho que foi a que você recebeu, né? Eu trabalho para ajudar a igreja. Não, você não trabalha para ajudar a igreja. Você não trabalha para ajudar o ministério. Por exemplo, eu tenho negócios além da igreja. Eu não trabalho com outros negócios além da igreja porque a igreja não me sustenta. Eu trabalho porque eu entendo que esse é meu propósito. Esse é o meu propósito. Eu faço isso. Eu pastoreio, mas tenho negócios, tenho empresa. Né? O Gustavo participou muitas vezes de eventos que a gente faz, além da igreja. E somos igreja nesse lugar. E isso é um propósito. Né? Outra coisa que pastores têm muito é a falta de entender que eles precisam descansar. Jesus trabalhou, Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. Né? E o descansar aqui, ele tem 2 aspectos também. Ele não tem só o aspecto de você aliviar a carga, de você, né, descansar por estar cansado. De você descansar também entendendo que aquilo que você foi chamado para fazer está sendo feito. Deus, quando descansou, ele não descansou porque ele estava cansado. Descansou porque ele estava pronto. Porque tudo estava pronto, porque tudo estava feito. Né? Descansou porque tudo estava concluído. Não há nenhuma preocupação sobre isso. Não há nenhuma preocupação sobre isso. Então, eu acho que nós, como líderes, como pastores, temos que mudar a nossa perspectiva de ministério, de chamado. Entendendo que nós somos... Para o que você foi chamado? Esta palavra que você tem, para isso, permaneça fiel nisso. Pronto. Eu entendo que os extremos de busca pelo sucesso e resultado é sempre ruim, mas talvez eu penso que também o extremo da conformidade também não seja legal. No contextualizando essa mensagem que eu recebi desse pastor, não me pareceu uma busca pelo sucesso, me pareceu mais um pedido de socorro. Foi o que eu senti no tom da mensagem. O que me pareceu. Também é leitura. Claro. Como eles já tinham... Eles vieram um final de semana aqui em Balneário, estiveram na Reino, e na semana seguinte ela me mandou essa mensagem. E eu entendi aquilo num tom de socorro, tipo, me instrua, me diga o que devo fazer. Uhum. Eu entendi assim. Mas os pastores pastoreiam, por mais bem intencionados que eu digo, no sentido alinhados com a sua vocação, com o seu chamado, numa ânsia de algum resultado. Não é errado também querer ter resultado, não? Não. E também acredito que o sonho de todo pastor é alcançar o máximo de vidas possível, porque você
tá tocando vidas, não é? Eu sei que deve alguns levar para o lado do ego, da vaidade, né? Mas os que estão fazendo a coisa direito, ou que desejam fazê-la, querem tocar mais pessoas, nem sempre pelo fato de, estou tendo sucesso, eu estou crescendo a tanto... Mas, não, eu estou tocando vidas, estou tocando muitas vidas, estou alcançando mais vidas do que eu imaginei. Eu acho que isso alegra todo pastor. Como lidar, como equilibrar isso? Porque, sabe, a busca pelo sucesso, eu acredito também que a gente precisa tomar cuidado, porque muito está ligado ao nosso ego e vaidade, né? Uhum. E também respeitar os tempos. Né? Por exemplo, eu sou pastor há 1 ano e 8 meses, não dá para eu querer olhar para o ministério de um cara que tem 20 anos e querer fazer qualquer comparação, porque isso vai me adoecer, vai adoecer as pessoas que andam comigo, né? Porque não tem lógica você fazer essas comparações com tanto... E aí eu não estou dizendo nem por causa de estrutura, de tamanho, de número de pessoas, pela experiência mesmo. Hein? O senhor, há quantos anos pastoreia? Eu pastorei há 20 anos. Eu estou há 1 ano e 8 meses, ou seja... O que eu estou vendo agora, o senhor já dá aula dessas situações. Porque a vaidade, o orgulho, ele está no ter e também no não ter, né? Eu vi uma palavra do Cash Luna, construiu uma igreja para 10 mil, só de estacionamento para 10 mil carros. Só de estacionamento. E uma igreja, ele mostrou, a igreja é enorme, etc. E quando ele estava construindo... Casa de Deus na Guatemala. Casa de Deus. Então, falaram para ele o seguinte: ele está construindo isso daí só por orgulho, né? Ele disse: olha, construir um templo da forma como eu construí, a única coisa que a pessoa não pode ter é orgulho. A única coisa que um pastor não pode ter é orgulho. Ele falou porque o trabalho que dá, a acomodação que dá, a preocupação que dá, o desgaste que dá, e daí ele contou como foi o processo nisso tudo, né? E às vezes o orgulho está mais naquele que fala do que naquele que está fazendo, né? O orgulhoso, né, pela aquela ideia do nós queremos qualidade e não quantidade, né? Isso é orgulho. Né? Isso é pessoa e às vezes também orgulhosa. Desculpa por incapacidade de fazer a coisa acontecer. Desculpa por incapacidade de fazer a coisa acontecer. Então, esse é um ponto, né? Só que se nós voltarmos para aquilo que eu falei, porque eu acho que o segredo é o quarto, né? É o quarto de oração. Aquilo que o Espírito Santo ministrou ao seu coração, aquilo que Deus falou no seu coração, e você está fazendo fielmente isso, rapaz, tem que descansar. Tem que descansar mesmo, né? Existem coisas práticas que dá para fazer, né? Por exemplo, até na questão financeira, né? Existem cronogramas que você faz, né? Posições que você toma, em todas as áreas, financeira, sentimental, espiritual, né? Familiar, todas essas, é um conjunto de coisas. E às vezes o pastor está tentando levar tudo isso sozinho. Às vezes não senta para ouvir. E tem um ditado que quem não senta para ouvir não pode levantar para falar, né? Então às vezes não senta para ouvir, às vezes não senta para aprender, às vezes não quer aprender com quem tem um número maior que ele, um número maior de pessoas que ele, uma igreja que de repente... Tem uns cabeça dura que acham que do jeito dele vai dar certo. Para você ter uma ideia, porque hoje a gente caminha com os conselhos de pastores. Eu sou o 2º vice-presidente do Conselho de Pastores do Estado. Caminhei muitos anos aqui em Balneário Camboriú como presidente, vice-presidente do Conselho. E a gente conheceu pastores de tudo que é tipo de igreja, desde 10 membros até 10 mil membros. Então a gente conheceu, sentou à mesa, caminhamos juntos. E uma das coisas que eu muito admiro, pastores que tiveram resultados muito excelentes, é a humildade em aprender. Humildade em aprender. A nossa igreja é uma igreja pequena, uma igreja, né, em vista de muitas que a gente conhece. E um dia nós estávamos numa mesa, conversando. Tinha um pastor de uma igreja com mais de 5 mil membros, um outro pastor com uma igreja
que tinha várias igrejas, juntando as igrejas passava de 10 mil membros, e outro pastor numa igreja 500 pessoas, e eu, pastor com 200 pessoas na igreja na época. E a gente estava conversando sobre vários assuntos, e esse pastor que tinha 5 mil membros, ele disse: eu estou tendo uma dificuldade na igreja. Quando eu recebo a pessoa, quando a pessoa vem, eu tenho dificuldade em integrá-la na igreja. E daí o outro diz, o outro falou: a minha dificuldade é essa, outra dificuldade, e nós estávamos num evento que a gente estava discutindo isso. E eu falei: olha, eu faço assim lá na igreja. Contei como eu fazia. O outro falou, passou. 3 dias depois o pastor mandou uma mensagem para mim. Ele falou: Ney, eu posso mandar 2 pastores aí na tua igreja, ficar 1 mês contigo, para conhecer o método aí, porque eu queria copiar e aplicar aqui. Você deixa eu copiar? Eu falei: primeiro que eu copiei também. Eu peguei de outro pastor. Não é meu. Mas você pode vir. Olha só, o pastor tem 5 mil membros. Mas quis aprender. Ele ouviu, né, um pastor, de repente, que ele olhava: não, eu tenho muito para te ensinar, eu podia colocar um orgulho. E o cara enviou lá 2 pastores que ficaram 2 meses com o líder do nosso departamento da época. Ficaram caminhando 2 meses com ele, fizeram a integração na minha igreja para conhecer, saber como funcionava e levar para a igreja. E eles ficaram lá 2 meses, levaram o resultado para o pastor. Pastor, então nós vamos fazer dessa forma aqui. Claro que daí ele incrementou, fez um negocinho melhor. Quando ficou tudo pronto, ele me chamou. Ele falou: Ney, vem cá, estou fazendo assim, 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 mandei fazer esse material, vou entregar esse material, lá tu faz assim, mas aqui a gente acha que é melhor fazer assim. O que você me diz disso? Eu falei: rapaz, você fez melhor que a gente está fazendo. Ficou 10. E isso, o pastor que às vezes tem 30 pessoas na igreja, fica com orgulho, dizer: não, eu não vou lá na igreja do Ney aprender com ele. Não vou lá na igreja Vou aprender com o grande Eduardo. E nem vou na igreja do grande aprender com o grande. Porque acha que não precisa aprender de ninguém. Porque ele acha que não precisa aprender de ninguém. Vixe. E daí ele fica... Aí esse é o problema. E daí ele fica, sabe? Ele fica trabalhando, às vezes não tem o resultado que espera, o cansaço, e acontece o que a gente vê. Eu tenho a percepção da igreja brasileira que o difícil da igreja brasileira não é ganhar almas. Eu acho a igreja brasileira uma das igrejas que mais ganha alma no mundo. Muito. Eu acho que sim, uma das dificuldades grandes da igreja brasileira é de consolidação. Muito. Consolidação porque, assim, imagine se cada pessoa que aceita Jesus nos nossos cultos permanecessem. Uau. Que loucura que não seria essas igrejas. Uhum. Então, acho que a gente tem essa capacidade grande, poderosa, evangelística, muito forte, para estar na veia do brasileiro, né? Nós somos um povo muito comunicativo também, né? A gente é um povo muito aberto às novas relações, um povo de contágio social muito fácil, né? Diferente do europeu, do curitibano. Mas o povo brasileiro em si, em quase toda a sua totalidade, é um povo muito aberto para as novas relações. Então, o evangelismo é algo muito forte na igreja brasileira. Mas a consolidação, às vezes, eu acho que é algo... Eu não sei de responder. Confesso que não sei responder. Se a igreja, talvez, que ignora isso, ou se realmente é muito difícil e desafiador para a igreja, ou se não há um estudo ou um trabalho profundo, sério, a respeito de como consolidar, de como fazer tribo, né? De como dar senso de pertencimento para que as pessoas não saiam, para que elas permaneçam. Eu acredito que é uma coisa... E aí, vocês, o que vocês acham, gente? Eu tenho uma visão bem clara sobre isso, porque isso não é só preocupação de um pastor. Isso é preocupação de qualquer líder. Ok, e só lembrando vocês, pessoal, que o Alex fala com esse sotaque todo chique, né? Todo sofisticado, porque o Alex é israelense. Ele nasceu na Rússia, mas cresceu em Eilat, em Israel. A primeira cidade do sul de Israel, quando você entra do Egito para Israel. E ele está no Brasil, já domina, como vocês podem ver, o português, mas o sotaque ainda ficou. Você não tem graça, né? E então,
essa visão que colegas seus pastores têm, isso é preocupação de qualquer líder, que seja na igreja ou que seja também líder ateu também. A preocupação de ficar com pessoas, ok? É isso que define entre treinar pessoas e formá-los. Porque mesmo Jesus, que ele andou com 12, depois que ele morreu, eles voltaram, cada um, né, para o trabalho deles. Ou seja, ele andar 3 anos com Jesus, ainda não aprendeu nada. Ok? E quando ele chega para Pedro e fala, Pedro, você me ama? Ele falou, sim, te amo. Aí ele falou, agora você pode continuar com minhas ovelhas. Ou seja, só depois que Pedro entendeu a visão e a missão de Jesus, ele pegou isso como missão para ele. Ou seja, qualquer líder, ele tem que passar para pessoas que andam com ele a missão, visão, e aí você forma uma pessoa. Quando você forma uma pessoa, você deixa o legado, aí você pode descansar, que isso vai para frente. Eu acho isso preocupação, talvez, seus amigos, pastores, que não formaram pessoas. Eles podem treinar pessoas a vida toda. E eu acho que o problema hoje de qualquer igreja é que eles não estão tratando pessoas suficiente. Ok? Eles não estão dando... Estou falando sobre preocupar mais com pessoas. Ok? Eles preocupam com muitas coisas, menos que pessoas. E eu acho que quando isso vai virar essa chave que o maior recurso que você tem na igreja, como financeiro, como também seu tempo, você tem que dedicar mais a pessoas. Dessa maneira você vai formá-los e você vai deixar legado seu, né, que você acredita como líder. Sim. Eu acredito que... Tem que falar bem pertinho do microfone. Aqui. Uma das formas que se tem de consolidar uma pessoa é quando você passa a visão, mas também gera um propósito. Mas você também acha que a igreja tem essa dificuldade ou não? Sim. Você também percebe isso ou só... Percebo. Muito por causa dessa dificuldade que se tem em gerar um senso de pertencimento baseado num propósito. As pessoas estão muito perdidas no que se faz dentro da igreja. E é uma das coisas que até mesmo Jesus nos ensina. Porque quando você não tem um propósito, você se abala muito com as circunstâncias que acontecem ao seu redor. E ele mostra isso do Getsemane até o Gólgota. Que ali ele foi traído, negado e crucificado. Não pelos ímpios, não pelos que estavam fora, mas negado por Pedro, traído por Judas e crucificado pelos que se diziam, pelos entendidos da lei. E enquanto ele era surrado, enquanto ele carregava sua própria cruz e viu tudo isso acontecer, ele se silenciou porque ele sabia que por trás disso havia um grande propósito. Então ele não quis parar por isso, porque as pessoas que vivem de propósito não se abalam com circunstâncias. Então quando você gera um pertencimento alinhado a um propósito, você consegue consolidar a pessoa porque ela veste a camisa disso. Entende? E é isso que eu creio que falta nas igrejas hoje. Alinhar a pessoa a pertencer a um propósito. Do porquê que ela está fazendo e de como fazer isso. Senso de tribo? Senso de tribo. Senso de tribo com manter os princípios, tá? Continuando com manter os princípios. Eu vou te dar um exemplo que ontem encontrei na igreja, inclusive. Não sei se muitas pessoas sabem, mas esse ano em Israel ele acaba um ano shabático, chama Shemitah. Em 25 de setembro, Ano Novo Israelense, festas das trombetas, vai acabar o ano Shemitah, ano sabático. O que quer dizer Shemitah? Shemitah é o ano que você tem que deixar para a terra descansar, ok? Ok, mas e a palavra em si? Shemitah é
descanso, ok? A gente vai no pedaleta, descanso. Mas nesse caso... Tá ligado ao Shabbat, Shemitah? Sim, sim. Porque ciclos também de 7 em 7 anos, quando chega em 50 anos, 49, né? Aí tem ano sabático, Shemitah, e que seja você não pode plantar, ok? O ano que você não pode plantar. Ano que você tem que deixar Descansar a terra descansar, da mesma maneira que Deus fez, que ele não trabalhou, ele deixou de descansar. Agora, mas pessoas que não trabalham com terra, ok? Não planta, o que seja, qualquer empreendedor, ainda tem que manter esse como princípio. Ontem na igreja, o Felipe, ele falou para mim, tu não é no sabático. Mas como ele é empreendedor, o que ele faz? Ele não executa. Ele não cria conteúdo, ele descansa, empreendendo, senta na mesa para escutar, sim, mas é exatamente no ano que você tem que descansar, mas se empreender, continuando aprendendo. Aí é onde você mais escuta e menos executa, mas quando você volta para executar, como vai se bem mais. tivesse o gás renovado. Exatamente, e mais persistente. Ok. A igreja, de um modo geral, se relaciona muito com a cultura judaica. E parece ter uma aversão à cultura árabe. O que você, como judeu, tem a falar sobre isso, Alex? Isso é um tema para o ano de podcast. Mas dá um resumo aí para nós, o que você acha? Porque nós recebemos aqui um pastor, o Sair, que é argentino, nasceu na Argentina, mas é filho do embaixador palestino na Argentina. E ele cresceu aos pés de Yasser Arafat, ou seja, Arafat pegava ele no colo, tratava como neto. E ele veio pregar na nossa igreja. E ele notou que os brasileiros, eles têm o partido deles, que os evangélicos, eles tomam partido da nação de Israel. Mesmo sem entender o conflito, ou sem entender os desdobramentos desse conflito. E você, como judeu, participou de pregações que o Sair, sendo árabe, ministrou. Como foi isso para você? Como é isso para você? E como você vê a igreja brasileira quando ela, apaixonada por Israel, mas não conhece nada da causa palestina? Eu acho assim, a igreja brasileira, ela olha muito para chamado, ok? Como o senhor diz ontem, quando Deus chamou, ele chamou nós, não chamou uma pessoa, mas ele chamou o povo. Uma nação. Uma nação. E quando ele chamou uma nação, se a gente vai pensar assim, profundo, o cristianismo, para mim, isso é um judaísmo avançado, ok? Judaísmo que continuou. Ou seja, judaísmo parou num tempo e cristianismo apenas continuou o judaísmo para Nova Aliança. Vamos Nova Aliança. Ok? E isso que o muçulmano não aceita. Ok? Que o cristianismo continuou o caminho de judaísmo e não o caminho do muçulmano. Do Islã. Então, isso é uma coisa que tem que perguntar a Jesus. Mas o judeu também não aceita que o judaísmo avançou, né? Você que é um judeu diferente. Sim. Porque você é um judeu... Quando você não era cristão, você não era um judeu religioso. Não era religioso. Assim, qualquer judeu que mora em Israel, ele pratica os princípios, todos não as leis, né? Mas a cultura, ok? Porque isso é o dia a dia. Pratica mais a tradição do que a lei. Tradição que a lei, isso com certeza. Mas o judeu, ele segue o Torá. O judeu lá em Israel... chama Tanar. Torá, isso só um dos livros. Um dos livros. Isso. Como é que se chama? Torá, tem
Tanar. Tanar. Torá, Nevim, Ketuvim. Ok? Torá, 5 primeiros, depois Nevim, que profetas, e Ketuvim, escritos. Então, E os 3 juntos? Tanar. A Tanar. junção deles Tanar. é Tanar. Tanar. Isso. Tanar. Aham. Tanar. E ele segue o Tanar. É isso? Sim, o judaísmo segue Tanar, até Malaquias, né? Mas Como o, que ele eu, viu- o que eu notei lá, o pastor Ney, é que é muito semelhante com a gente. É. Exato. Exato. Igual você tem um monte de crente que não lê Bíblia, lá você tem um monte de judeu Gênero. religioso que não lê a Torá, que não lê o Ketuvim, que não lê a Tanar. Nem sei. Mas eles vão lá e na sinagoga escutam o que o rabino disse. E o que o rabino diz é isso mesmo, entendeu? Igual na igreja. Ah, por que é assim? É porque meu pastor falou. Sim. Sim. E Tem a base- muita gente assim. Tem a base sim, porque na escola você tem obrigação, até o último ano, estudar e tem provas da Bíblia, né? Do Antigo Testamento. E isso dá para eles um pouco mais de Conhecimento. do que Sim, o brasileiro, de uma forma geral. Claro. sim. Mas aí depois você escolhe se você quer aprofundar ou não, mas Se quer fazer um O básico todo o mundo básico sabe. todo mundo sabe. O básico todo mundo básico sabe. sabe. Pelo menos você vai saber falar quem sei lá, Noé, pessoas vão te responder com A clareza. história vai A saber. história, A história os Quem foi Moisés, quem é Abraão. exatamente. É como se fosse o livro de história deles. Sim. Né? A prova final. Eu A acho prova que final. isso faz da Bíblia mais interessante para eles, né? Claro. Porque você imagina se nós estivéssemos lendo um livro como a Bíblia que falasse dos nossos antepassados. A nossa atenção para isso seria redobrada. Seria Sim. redobrado. E quanto mais você fala sobre o assunto, tem pessoas que começam a acreditar mais. Ou seja, no modo geral, tem pessoas que acreditam em Deus em Israel, mesmo que ele não praticante, que é aqui no Brasil. Ah, ok. Ok? Porque, E qual que é a ideia, assim, básica de um judeu não religioso? Ele guarda o sábado, faz as coisas tudo, come nos restaurantes kasher. assim, ó, guardar sábado, isso é muito polêmico, vamos falar assim, porque tem pessoas que guardam sábado muito rigoroso, ok? Tem pessoas que apenas não faz coisas que ele faz de dia a dia, para descansar mesmo. pra Trabalhar lá, ninguém trabalha porque o sábado deles é igual é domingo, isso, né? Exatamente. Mas se você exatamente pratica, aí tem níveis. Tem níveis. Que geralmente que define esses níveis, a igreja, o pastor, igual aqui. As A pessoas, sinagoga seria. A sinagoga, assim, com os judeus que eu trombei lá, que tiveram um pouquinho de abertura a mais, que eu pedia para ler Isaías, por exemplo, a maioria, a parte do Messias sofredor, a maioria deles nunca tinha lido. Sério. E quando você diz, lê, está falando de quem? Eles te dizem, parece que está falando do Messias. Mas eles acham esquisito a parte do sofrimento. Porque eles não têm esse costume de ler. E aí um jovenzinho falou para mim, porque ele falava espanhol, né? Que era judeus da Argentina. Meu pastor nunca falou, meu rabino, na verdade, nunca falou para mim sobre esse texto, a gente nunca leu. Porque o que acontece? Eles têm tudo meio cronometrado, eles vão estudando por porções, entende? E quase nunca chegam nessas. Claro. Ou essas é mais avançadas para outros. Sim, mas é igual acontece aqui com católicos. Católicos também mais ou menos nessa maneira, ok? Tá tudo estudo. Esse ano tem que estudar isso, então vamos bater martelo nisso. Ano que vem vamos estudar isso. Mas ninguém não, muito raro para alguém parar. Peraí, mas por que isso é assim? Vamos aprofundar um pouquinho. Não, isso que falou, então vamos correr com isso. Legal. Pastor, o senhor acredita que a igreja está andando para que direção aí no futuro, para o futuro? Qual vai ser o futuro da igreja de uma forma geral, assim? Como o senhor olha para as denominações, para as igrejas, como que se desenha o futuro na visão do pastor Ney? Rapaz, eu acho que o sistema de igreja nosso, falando de igreja de Cristo, né? Ele é um sistema que precisa ter seria uma reforma, alguma coisa nesse sentido. Porque esse sistema está meio falido. Né? O que eu vejo hoje que é o sistema religioso. O sistema religioso da igreja evangélica,
né, falando especificamente da igreja evangélica no Brasil, o que nos trouxe até aqui está falido. Ele não engaja mais, não? Não engaja mais. Não engaja mais. Pode ser, só levantando, que essa seja uma razão pelo qual a gente tem uma facilidade muito grande de ganhar, mas uma dificuldade muito grande de manter. Quais seriam esses pontos que o senhor acredita que estão falidos, ultrapassados e que não seguram mais as pessoas? Vamos colocar alguns pontos assim. Os nossos cultos, na sua grande maioria, eu não estou generalizando, né? Mas o que acontece muito hoje? A gente teve igrejas que foram igrejas históricas, que trouxeram realmente um novo tempo para a igreja evangélica no Brasil, né? Uma mudança. Devemos muito a elas, alguns pastores que foram ícones nesse sentido. Mas se nós olharmos para a igreja diz o seguinte: havia o catolicismo, uma nação praticamente 100%, quase 100% católica, adoradores de imagens, né, tinham seus costumes, etc. E a igreja evangélica começou a se destacar, a se levantar, e começamos a levar Jesus para essas pessoas, para esse grupo maior que é o grupo católico, e trazê-los para a igreja evangélica. E um pastor amigo meu falou algo muito interessante. Ele falou: você pegar um evangélico e raspar ele bem, você vai descobrir um católico ali dentro. Porque nós só colocamos uma capa nele, né? Trocamos a imagem dele, sério, né, por uma outra imagem, por uma rosa, por uma campanha de 7 dias, por uma vassoura ungida, uma inovação, né? Uma inovação, né? Você acha que esse sistema é um sistema de troca com Deus, um sistema de barganha? Não com Deus, né? É um sistema é um sistema que engana a própria pessoa, né? E a pessoa ela vai por um tempo, porque nós somos muito, como você falou aqui, nós somos muito dados, né? Nós somos muito abertos, nós somos muito entregues. A pessoa acredita. Acredita mesmo, né? Mas chega um tempo que você começa a perceber, as pessoas não são bobas. Podemos falar politicamente hoje, né? As pessoas não estão mais engolindo. Põe um copo com água lá em cima da TV, com fé, mas aí vai indo... Pois chega um momento que você fala: calma lá, mas por quê? Por que esse copo de água? E quando essas perguntas começam a brotar, a religião começa a cair. Porque Cristo nunca veio trazer uma religião, né? E o que a gente tem na igreja evangélica é uma religião. E Jesus nunca trouxe, o cristianismo não é uma religião, né? O que Jesus trouxe foi algo muito além da religião. E daí a religião começa a cair, a máscara da religião começa a cair. E daí começa a se levantar alguns grupos e começam a ter uma voz nisso, né? E entra o grande risco do extremo da igreja, do corpo de Cristo. E de repente o cara falou: não, mas calma lá, eu não preciso mais para a igreja para ter um relacionamento com Deus. Eu não preciso mais um copo de água. Eu não preciso mais. Se eu não preciso mais de um copo de água, por que eu preciso da oração do pastor? Se eu não preciso da oração do pastor, por que eu preciso da pregação do pastor? Se eu não preciso da pregação do pastor, por que eu preciso do pastor? E por que eu preciso para a igreja? Daí eles vão para o outro extremo. São os destemplados, desigrejados. Desigrejados, que daí eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Você é o templo do Espírito Santo, mas a igreja somos nós. Você não consegue ser igreja sozinho, você consegue ser templo sozinho, mas não igreja, né? E daí somos os desigrejados. Mas daí eu me encontro com outro desengrejado, que encontra com outro desengrejado, com outro desengrejado. E de repente nós percebemos que nós não podemos ser igreja sozinhos. Então vamos começar a nos reunir. Monta a igreja dos desigrejados. E daí monta a igreja dos desigrejados, sabe?
Sabe? E o problema não é você ter uma direção de Deus para fazer algo novo. O problema é que daí eu faço algo novo falando mal do velho. Descendo a lenha no que está fazendo. Que cria liga entre essas pessoas. É. E daí eu começo a destemperar isso. Então, esse sistema vem acontecendo. Parece que não é a busca daquilo que Deus tem para oferecer, mas é uma luta para combater o que eu vivi. Isso. Para as pessoas não curadas, parece, né? Isso mesmo. Eu vou dar um exemplo meu. Quando eu comecei a pastorear, eu pastoreei a partir do meu pai. Né? Meu pai foi pastor, sou neto de pastor, filho de pastor, e comecei a pastorear muito jovem. Meu pai me chamou e falou assim: filho, a minha irmã tinha acabado de falecer, meu pai estava numa transição ministerial. Ele falou: filho, preciso que você assuma a igreja. Eu ajudava ele intensamente. Falei: ok, pai, eu assumo. Menino, falei para ele assim: ó, mas eu queria propor algo para o pai. Eu só gostaria de não seguir, eu queria mudar a visão, queria mudar o jeito. Porque o meu pai vem de uma igreja tradicional, com os costumes, a mulher que tem que usar saia, o homem não pode usar bermuda, a mulher não pode cortar cabelo, essas coisas assim. E eu estava ali na juventude, sendo chamado ao pastorado. Eu falei: eu gostaria de mudar a visão, mudar a forma de fazer. Ele falou assim: ok, te abençoo para isso. E daí eu comecei a pastorear. E pensei, fazer tudo novo, né? Chegou um tempo que eu estava orando e o Espírito Santo me revelou algo. Isso é questão de 1 ano, 2 anos depois. Você não está fazendo novo. Você está fazendo tudo aquilo que você acha que não é certo que o teu pai fazia. Então você está fazendo só para ser contra ele. Sabe? Você está fazendo... O que você... Tá bom, filho, você não quer o que o teu pai fazia, mas faz diferente. Mas eu não sei fazer diferente. Mas eu não sei o que fazer. Eu não sei como fazer, não sei que forma fazer. E assim está esse sistema de igreja. Tem um grupo se levantando e de repente essa incomodação pode ser até do espírito nesse grupo. Só que o que eles estão fazendo é só o que eles não gostam do que o Ney faz, do que o Eduardo faz, do que o Alex faz, do que o Gustavo, sabe? Eles não gostam do que os outros fazem. Mas qual o motivo que você faz isso? Só porque você não concorda? Ou seja, cansaço de uma coisa que você estava vivendo muito tempo. Aí eu cansei disso, por isso eu quero mudar. Depois eu vou ver se está certo ou errado, mas a primeira coisa por cansaço, esse é o motivo, acho que pior motivo que hoje a igreja tem, que chama cansaço. Um crente cansado é problema. A religião, para mim, é a repetição de processos. Então processos repetitivos que nunca dão resultado e que as pessoas só fazem porque quando elas chegaram já era assim. Entende? Uhum. Então repetição de processos tipo ritos, cerimônias, que nunca dão resultado. Todos os anos, pega a velha e vai não sei na onde. Por que você faz isso? Não sei. Chegaram já era assim. Falou, chegaram já era assim. Tipo, efeito manada. Né? Assim também nos evangélicos o dízimo. Uhum. Muita gente dizima porque quando chegou todo mundo dizimava. Um bando de Maria vai com as outras, você perguntar o que é o dízimo, a maioria não sabe te responder o que é. Sim. Entendeu? Então, assim, religião é um negócio que mexe com a nossa inteligência, porque é repetição de processos que não dão resultado. Está claro que eles não dão resultado. Mas você segue fazendo porque quando você chegou já era assim. Você segue fazendo isso. E quebrar a religiosidade no sentido negativo da religião. Tem um sentido positivo da religião. Mas no sentido negativo parece ser muito difícil. Porque as pessoas se acostumam aos processos e têm dificuldade com as mudanças. Mas eu vejo que a igreja, ainda que a passos bem curtos, tem se desvencilhado de religiosidade. Mas, ao mesmo tempo, parece que ela vem abandonando ou deixando de lado o conceito da santidade também. E gera um desequilíbrio, vocês não acham? Eu acho essa questão depende como você faz isso. Ou seja, se você pegou uma cultura e você quer
mudar isso, tem que fazer isso bem acompanhado, ok? Ou seja, se você tem hoje uma igreja que está chegando pessoas de outras igrejas, cada um tenha o pensamento, né, antigo, vamos supor. E vamos supor, você não acredita nisso, você não acredita nesse sistema. Tá tudo bem. Mas você também não pode chegar e falar, esquece tudo que você sabe, porque a partir de agora vai ser assim, assim, assado, sem que eles vão entender isso. Agora, se você pega, você começa a investir nas pessoas, você começa a explicar, eu estou fazendo isso, por isso, 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 aí sim pessoas começam a entender e fazer essa mudança, mas essa mudança não pode ser tão drástica para eles, ok? Aí sim, como eu falei, você começa não só treinar essas pessoas, você começa a colocar um legado que você acredita. E quando as igrejas estão fazendo essa coisa muito radical, igual você falou, seu pai, você pegou do pai uma coisa, não, a partir de agora vai acontecer isso, pessoas não entenderam isso, ok? Aí que acontece, mas por que eles não entenderam? Porque essa religião estava tão enraizada, ok? Que era a verdade deles. É a verdade deles, e você criou um impacto muito forte que essas pessoas talvez pode até... Nós temos um desafio como pastores muito grande, que é libertar os livres. Esse é um desafio nosso. Libertar os livres. Muito grande. Libertar os livres. Porque a liberdade, ela vem junto com responsabilidade. E os livres, eles não conseguem trabalhar com a responsabilidade. Eles conseguem trabalhar com a lei. Com a lei, com a escravidão. Com o processo de eu mando, você faz, eu mando, você obedece. Ela trabalha muito com isso. E quando ela se sente livre, ou quando ela tem o entendimento dessa liberdade, ela não consegue trabalhar isso com responsabilidade. Então, o nosso desafio hoje de igreja é libertar os livres e trazer, de repente é o que você está falando, essa responsabilidade sobre eles nesse entendimento, nessa compreensão. Porque eu falo algumas coisas assim meio absurdas assim, né? Por exemplo, não sei nem se eu posso falar aqui. Pode falar tudo. Posso falar. É a hora que começa a ficar bom. Por exemplo, eu falo de altar, há 8 anos eu prego e falo assim, o teu dízimo e a tua oferta não te abençoam. Eu falo isso praticamente todos os domingos. Não traga o seu dízimo, sua oferta aqui pensando que eles te abençoam. No primeiro impacto, no primeiro momento, isso traz um choque. Porque até hoje eu pensava que eu trazia meu dízimo e oferta para ser abençoado. Efésios 1:3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus. Ponto final. Aonde nós somos abençoados? Em Cristo Jesus. Por Deus. Né? Ok, quando você ministra isso para a pessoa, e você tira ela dessa obrigatoriedade do dízimo, como lei, como regra, como imposição, elas vão para um outro lado. Então eu não preciso dizimar. Né? Por que você não precisa dizimar? Não, então eu não preciso mais ofertar. Por que você não precisa mais ofertar? Você não precisa ou você não quer mais? Né? Primeiro que você já é abençoado. Você já é abençoado. Você entende que você é abençoado? Se não é abençoado pelo dízimo, pela oferta que você traz, você é abençoado por aquilo que Cristo fez? Entendo. Ok. Se você é abençoado por aquilo que Cristo faz, existe falta ou necessidade de você? Não. Por que você acha que você entregar 10%, 20%, 30% vai te fazer falta? É porque realmente você não acredita que você é abençoado com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus.
Porque se você acredita, você não dá mais o dízimo. 100% que você tem é dele. E você dá. E você dá com alegria, não por obrigação, não por constrangimento. Você dá não só o dízimo. Você dá mais do que o dízimo. Você faz mais do que isso. Então esse trabalho de desconstrução e construção é um trabalho muito difícil e muito mais difícil para nós. Por quê? Quantos cultos você tem lá, Eduardo? Domingo 3. Mas grupos diferentes. Grupos diferentes. Então, cada pessoa vai em um culto só. Dia de semana não tem Normalmente, culto. tem uns fominha, né? Hã? Tem uns fominha. Tem uns fominha que vão mais Dia culto. de semana nós temos na quinta. Dia de semana, hoje tem culto. Tá? Então, você tem 2 cultos uma semana. Você tem 2 horas. 1 hora na quinta, 1 hora na sexta. Mas, Tem um telefone... Não é o meu. Mas o Silas Malafaia, o Edir Macedo, o R.A. Soares e 300 outros nomes, esses são os mais famosos, mas 300 outros nomes, tem as outras pessoas os 24 horas dos outros dias, todo dia, no YouTube. Verdade. Então ela tá. Eu falei nomes aqui, mas né, só porque eram mais conhecidos, não porque de fato são. Mas quando você tem lá ela 1 hora, de tudo que ela ouviu, do A, do B, do C, do D, né? Você, tá brigando ali dentro. Você tem 1 hora para arrancar isso dela e colocar uma revelação daquilo que a igreja está vivendo, daquilo que vocês estão vivendo, daquilo que você... Quando o senhor aprendeu sobre o dízimo, o senhor não aprendeu da maneira que o senhor ensina hoje? Não. E qual é o mal que te fez o dízimo da maneira que te foi ensinado? O mal que me fez foi o medo. O medo. Porque aonde existe o medo, existem as limitações, né? Então, eu dava o dízimo por ganância e por medo. Essa é a razão que eu dava o dízimo. Uma por medo, porque se eu não desse o dízimo, eu seria castigado. Isso. Né? Esse é o primeiro ponto. Pecado, né? Era pecado. Dízimo é pecado. Aí, por sinal, eu não ia para o céu, né? Porque ladrão não entra no céu. Então, então imagina, eu quero ser salvo, então eu vou dar o dízimo por isso. E era pregado de púlpito. A não isso, ser né? que o ladrão converta no último minuto, igual o que estava na cruz. A não ser que se converta, mas nem todos têm essa chance, aquela coisa toda. E daí, eu dava o dízimo por isso, né? Oferta eu dava por ganância. Eu ouvi uma vez uma mensagem do Ed René Kivitz que ele disse que culpa, medo e ganância é o tripé do diabo para manipulação do homem. É bem isso mesmo. Culpa, medo e ganância. Culpa, medo e ganância. E isso trouxe foi horrível. E daí, uma das coisas mais interessantes, quando a gente começou a ministrar isso, a arrecadação da igreja caiu lá embaixo. Caiu drasticamente. E daí começou a atrasar aluguel, etc. Porque a pessoa pensa, eu não preciso dizimar mais. Não preciso mais. Vai para outro extremo. Vai para outro extremo. E daí as pessoas vinham em reunião e a gente falava, ó, tá difícil aí. Também, Ney, você tá pregando isso no público, você tá dizendo que as pessoas não precisam, mas eu nunca falei que elas não precisam entregar o dízimo. Não, você tá dizendo isso do público. Eu falei, não, vocês estão ouvindo o que vocês querem ouvir. Eu falei que o dízimo e a oferta não abençoa as pessoas. E me provem onde o dízimo e a oferta abençoam as pessoas. E daí ficava aquela discussão teológica, etc. E eu fui orar. Eu falei, Jesus, mas como que é isso? Daí eu tinha 2 opções. Por medo de ficar sem recurso, voltar a colocar medo na pessoa, ou entender que aquilo que era uma revelação do Espírito no meu coração e me manter fiel ao Senhor, né? E daí é o que nós fizemos. Ali na Reino nós falamos sobre voluntariedade, generosidade e gratidão. Muito semelhante ao que você está falando. Não traz o dízimo para ser abençoado, traz porque você já foi abençoado. Isso. Como está lá em Efésios, né, 1:3. Mas dizimar, ofertar, assim como servir na igreja, contribuir com aquilo que Deus está fazendo, cooperar, que é assim que nós somos chamados por Paulo Apóstolo, de cooperadores na obra que Deus está edificando. Nós, os ministros, somos seus cooperadores. Cooperar de qualquer forma faz com que Deus nos recompense. Ainda que não nessa vida,
Mas na volta de Cristo tem uma recompensa, o galardão, a recompensa, que os santos tantos esperam. Às vezes eu tenho a sensação que, como as pessoas desconhecem quase completamente essa ideia da recompensa, do galardão, os crentes servem como um trabalhador que trabalha sem saber quanto vai ganhar. Você sabe assim, quando você fala assim, entra aqui nesse trabalho, você vai trabalhar aí o mês inteiro, mas vou ganhar quanto? Não, depois a gente vê isso. Ninguém vai trabalhar sem saber a sua remuneração motivado. E aí eu vejo, às vezes, a desmotivação dos crentes na hora de servir, porque a maioria não fala, a maioria não sabe falar, ou os pastores não falam sobre essa questão da recompensa. Então, existe uma recompensa. E a experiência me diz que mesmo que as pessoas ofertem, dizimem, sirvam lá na igreja de forma totalmente altruísta, sem esperar qualquer coisa em troca, a experiência que a gente tem é que essas pessoas passam a ter um viver diferente. Elas passam, parece que, a contar com a ajuda do céu, sabe? Em algumas situações. O senhor tem essa percepção também? Eu tenho. E até é tímido eu falar na frente do Eduardo, que é professor de teologia. Não, esquece. Imagino. Estou aqui como mais um curioso, para aprender. Mas o que eu vejo é o seguinte. As pessoas têm... a Bíblia diz que a fé agrada a Deus. E aqueles que se aproximam dele precisam saber que ele é galardador daqueles que o buscam. E ela está falando de fé. A fé, ela é recompensada, né? E a fé, ela é recompensada pelo entendimento daquilo que nós somos. E o que nós somos? Nós somos filhos de Deus, feitos justiças em Cristo pelo amor. E aqui está quem sabe, uma chave, um segredo muito interessante. Quando nós servimos na igreja, você não serve porque você tem fé. Porque não é pela fé que nós servimos ou fazemos. Não é pela fé que nós damos e ofertamos. E a questão de ofertar pela fé. Eu dizimo e eu oferto pela fé. Quando nós fazemos isso, no meu ponto de vista, é o que nós falamos aqui atrás sobre barganha, né? Então, eu tenho uma fé, porque a fé, nós temos ela como instrumento dado por Deus para convencer a Deus a respeito de algo a nosso respeito. Quer dizer, é um instrumento que Deus me deu, eu entrego para Deus a fé, convenço Ele por causa da minha fé e Ele me recompensa. Não, mas a fé nunca foi um instrumento de troca, onde eu dou para Deus algo e convenço Deus de uma outra ideia. Essa é a ideia do apotropismo, né? A relação por meio dessa troca, da barganha. Isso. Por quê? Porque ele já está convencido na eternidade a meu respeito. Ele não precisa se convencer ao meu respeito. Tudo aquilo que eu preciso da parte dele, ele já me deu em Cristo Jesus. A fé é um instrumento que foi me dado para usar, para convencer a mim mesmo, a minha alma, a respeito daquilo que já está pronto no meu espírito. Então é por intermédio da fé que a minha alma se convence. E eu acesso aquilo que já foi dado. E eu acesso, porque eu não conquisto, porque herança você não conquista, herança você recebe. E aonde entra a questão do servir e do entregar o dízimo? É eu compreender o quanto eu fui amado. Porque por intermédio do amor... O que me move é o amor. O que me move é o amor. Porque Deus amou e deu. Deus amou e deu. Então, quando eu amo e dou, ok? Vamos pôr isso da forma mais altruísta possível. Não estou esperando nada em troca. Uhum. Mesmo assim, você não entende que esse comportamento da pessoa traz sobre ela algum benefício? Sim. Não parecem ter um viver mais alinhado com o céu? Ou parece que eles têm um favor de Deus mais notório do que as pessoas que não vivem assim? Sim.
Porque elas fazem isso porque elas compreendem o quanto elas são amadas. Eu não sei se eu consegui me explicar aqui. Conseguiu. Eu concordo com você. Eu compreendo o quanto eu sou amado e desfruto disso. E agora eu sirvo. Eu concordo com você em número, gênero e grau. Uhum. Eu estou colocando aqui possíveis colocações das pessoas e observações, porque a gente observa. Eu observei com o tempo que as pessoas que se movem dentro da intenção correta de coração, acabam experimentando mais favor de Deus do que aquelas que são movidas pelo medo, pela ganância, entende? Ainda que parece funcionar também para alguns, mesmo debaixo dessa premissa da troca. Sim, claro. Parece que a coisa para alguns funciona, porque senão também o Macedo não estaria aí 30 e tantos anos. Claro, porque, claro. Porque lá não se propõe outra coisa, pelo que eu entendi. É os filhos, os filhos pequenos. E uma das coisas que eu entendi também é que o Macedo deve acreditar nisso de verdade, porque senão ele já tinha parado. Com certeza. Porque de dinheiro ele não precisa mais, venhamos e convenhamos. Com certeza. Então, seja, o que dá mais valor a mim, a ele, na verdade, o que para mim dá mais valor a ele, porque uma coisa seria o cara não crer e fazer. Outra coisa é o cara fazer, mesmo não sendo o mais adequado, mas porque ele realmente crê. Claro. O que tira dele, ao meu ver, um lugar de enganador. Por exemplo, quando eu vejo que ele continua fazendo, mesmo depois de tudo que ele construiu, e falando com aquela mesma ênfase do começo, eu falo, mano, esse cara crê nisso mesmo. Sim. E se ele crê nisso mesmo, o máximo que ele pode estar é enganado acerca do ensino, mas não quer dizer que o cara está movido sem acreditar, ou movido na intenção única de lesar as pessoas. Isso mesmo. Então, não sei se eu deixei claro assim. Perfeitamente. Eu entendo que parece funcionar, como você diz, os filhos pequenos, os filhos imaturos. E aí, não estou falando de tempo de igreja, não, né? Porque esses caras têm mais tempo de igreja que eu de vida. Mas eu estou falando que, às vezes, não amadureceram nesse ensino, nessa fé, nessa relação, de entender, se eu sou filho, herdeiro de tudo, não preciso negociar mais nada. Se ele me deu o único filho, como não me dará com ele todas as demais coisas? Eu não preciso trocar, barganhar, eu não preciso ter essa relação apotropaica com Deus. Alex, vamos já para os minutos finais, mas daí a sua... Só para resumir... Nós vamos ter que voltar para outro podcast, que hoje nós fomos prejudicados. Rapidinho. 1 hora de podcast não dá para nada. Rapidinho, só para... Tudo isso se trata de essência de Deus e princípios, ok? Ou seja, se eu já vi na igreja, eu já fui na igreja e já vi essa pregação de... Você quer chamar a atenção de Deus? Então serve. Você vai servir, essa maneira Deus vai olhar para você e vai te abençoar, ok? Agora... Pô, essa aí é boa. A minha era, você quer isso? Dá aquilo. Que Isso. Deus te dá. Pronto. A minha era bem mais... Agora, quando você serve o próximo, que de novo vamos voltar para a essência, você serve a pessoa, quando essa pessoa recebe seu serviço, recebe seu amor, para ele é mais fácil dar amor para outra pessoa. Aí sim tem manifestação de Deus que transborda exatamente um pro outro. Entendi. E isso, voltamos para a essência de Deus e princípios. Né? E complementando isso, que na verdade quando eu escolho servir, nada mais estou fazendo do que manifestar a natureza que já é em mim. Pronto, que a Bíblia diz em Romanos 5:5 que o amor de Deus está derramado em nosso coração mediante o Espírito que nos foi dado. Pronto. Então o mesmo amor que deu seu filho está em mim. Então eu consigo dar minha vida pelo próximo. E por isso que eu recebo mais favor dos céus. Porque generosidade, servir, se humilhar, está ligado a características dessa natureza que está em mim mediante ao Espírito. É isso. Simples assim. Poderoso. Vamos ter que voltar, gente. Vocês já estão convidados. Desculpe, porque hoje realmente nosso tempo aqui no estúdio é mais curto, mas eu quero convidar vocês para retornar, para a gente continuar esse bate-papo. Porque na hora que você vê que podcast é isso, né? Na hora que ele começa a esquentar, você tem que ter mais tempo. Na hora que entrou no tema de amor, que é o que eu mais gosto de falar. Exatamente. Não, eu quero que você volte, Gustavo, que você está com isso aí na ponta da língua, eu tô vendo. Isso está borbulhando dentro de você. E obrigado por ter
me ajudado aí a convidar o pastor Ney. Pastor Ney, muito obrigado por ter vindo. Especial. Quero te dizer que é uma honra para mim, uma alegria, um orgulho estar te recebendo aqui. Amém. Ainda que dessa maneira rápida hoje, porque Jamais. o podcast hoje é de 1 horinha. Claro. Alex, você também. Quero te dizer, pastor Ney, também muito obrigado por o senhor ter, por 2 vezes, cedido perto da sua igreja. Claro. Para nós fazermos o nosso evento lá. Nós fomos ricamente abençoados. Amém. E também encantados com o teu coração de abrir as portas do pé da sua igreja para que a gente pudesse desfrutar lá de um tempo com Deus. Muito honrado mesmo. Leva a caneca de presente para você. Uau, tá bom? Que bom, vou levar mesmo. E que Deus te abençoe Obrigado. em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Alex, Um abraço. obrigado. Gustavo, obrigado. E até o próximo Reino Cast. Beijo para todos vocês.